Olá, que seja esta uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da obra Viver e Amar, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões da nossa querida benfeitora espiritual, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança que seja de alguma sorte útil, nossos votos de muita paz. O corpo é um cárcere, não raro abençoada escola de evolução. Capítulo 19, Porta de acesso à vida. Em se considerando os atavismos ancestrais, os tabus e crendices, os mistérios e superstições que a envolviam, é natural que a morte se apresentasse como a indesejável manifestação do fim da vida, gerando temor e produzindo desequilíbrios. Inclusive, o equivocado conceito religioso a respeito da morte, após a qual a inexorável adaga da justiça tombaria, impiedosa, separando as criaturas e arrojando-as a lugares definitivos, sem a menor possibilidade de recuperação, quando condenadas, ou de amparo aos afetos da retaguarda, quando premiadas, igualmente contribuiu para a mitização e a afirmação do sobrenatural a respeito desse fenômeno biológico inevitável, que enseja o acesso à verdadeira vida. O avanço das ciências tem demonstrado que nada se acaba, sendo a transformação um fenômeno presente em todas as formas da natureza. Por que o homem deveria extinguir-se, quando em todo lugar morre uma expressão orgânica para ressurgir noutra? A mediunidade, em todas as épocas, documentou o prosseguimento da vida, quando ocorre a transformação do corpo na consumpção tumular. A documentação é vastíssima e continuada em todos os tempos, desde as épocas mais recuadas. Com o advento do Espiritismo, porém, e a explicação das leis que regem a vida, a imortalidade se torna a mais alta conquista do ser, demonstrando que ao corpo preexiste um mundo causal, gerador do espírito, donde o mesmo vem e para onde retorna. Demitizada a morte, a paisagem imortalista altera-se profundamente. O homem colhe conforme semeia, sendo feliz ou desventurado, de acordo com os atos praticados. Seja, porém, qual for a situação em que estagie o ser espiritual, como decorrência das próprias ações, a presença do amor em toda parte constitui a mais confortadora demonstração da paternidade divina, ensejando reparação dos erros e crescimento para a felicidade. Considera a morte como fenômeno natural da vida. Pensa na morte como planejas o comportamento na vida. Estabelece o teu programa humano, tendo em vista a interrupção que a morte pode provocar. Morrer é trasladar-se de situação vibratória, sem transferir-se de realidade emocional. Todavia, se alguém querido antecipou-te na viagem de acesso à vida plena, agradece pela sua libertação. O corpo é um cárcere, não raro abençoada escola de evolução. A morte é a liberdade. Indispensável, no entanto, viver de tal forma que a morte se transforme em conquista de paz. Assim, recorda os amores que desencarnaram, com ternura e festa no coração. Não te amargures pelo que poderias ter feito e não fizeste, pelo que gostarias de haverdes doado e não tiveste ensejo. Ama-os com enternecimento, recordando-os com carinho, certo de que eles te ouvem, te veem, participam das tuas alegrias e dores. Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes, fazendo tudo para que te saibam ditoso, a fim de avançarem e poderem aguardar-te em paz, reatando os liames, momentaneamente interrompidos, mas não destruídos. Ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Quem o visse na cruz humilhante e o fitasse na agonia da morte, não imaginaria que logo depois, nimbado de mirífica luz, ele voltaria, ressurrecto e vivo,
confirmando a imortalidade em triunfo confortador. Foi necessária, no entanto, a tarde do Calvário, a fim de que ocorresse a madrugada da ressurreição. A morte, portanto, é porta de acesso à vida, que todos atravessarão no rumo da perene alegria. Comentário. Até a ciência materialista já concebe a preservação de algo imaterial que jamais cessa, de acordo com o princípio de conservação de energia. Mas até esse ponto, que os não imortalistas duvidem da continuidade da existência, tudo bem. Mas o que dizer dos espíritas com medo da morte? Talvez porque a ideia da morte não represente a glória para grande parte de nós. Afinal, morreremos como houvermos vivido. Então vivamos como se o minuto seguinte fosse o da nossa morte. Teríamos aproveitado esse tempo para nos iluminar? Façamos o bem e vivamos também pelos entes queridos que nos antecederam na volta para casa. Eles continuam vivos, de outro modo.